Olá, ouvintes! Aqui é Deise Oliveira e esse é um podcast para ampliarmos as perspectivas da história da arte. Hoje, a nossa convidada é a Clarissa Diniz, que é uma pessoa extremamente generosa, gentil e que tenho acompanhado ao longo dos últimos anos e tenho uma alegria imensa em poder chamar de amiga. E é uma pessoa que tem pensado questões da história da arte desde tenra idade. Ela fala sobre a sua entrada na história da arte a partir da crítica de arte, mas também a partir da literatura, e como foi importante lá em Recife, enquanto estudante, pensar onde e como a história da arte estava inserida em questões regionais, nacionais, internacionais, e que limites eram necessários ser esgarçados para termos uma história da arte mais plural. Agora, vamos ouvir a conversa com Clarissa Diniz. Vai. Então tá, olá pessoas, é um prazer estar aqui hoje, vamos falar sobre história da arte, a nossa convidada é a nossa querida Clarissa Diniz de Moura, Clarissa Diniz, que é uma historiadora da arte, e eu vou ler muito rapidamente o que ela tem aqui como currículo, que não cabe, evidentemente, numa vinheta, né? Só de exposição ela tem mais de 30 exposições no seu currículo. Ela é curadora, escritora em artes, graduada em licenciatura em Educação Artística em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre pelo programa de pós-graduação em artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi gerente de conteúdo do Museu de Arte do Rio, o Mar, entre 2018 e 2013 e 2018, onde desenvolveu vários projetos culturais, curatoriais também. Entre 2006 e 2015, foi editora da revista Tatuí, com crítica de arte. Publicou livros como Crachá, Aspectos da Legitimação Artística, Gilberto Freire, em coautoria com a Gleice Heitor, livros sobre Montes Magno, com coautoria com o Paulo Herkenhoff e o Luiz Carlos Monteiro, e curou mais de 30 exposições, dentre elas a Nordeste, que faz parte, né, do meu estudo para a tese, e também retomadas no núcleo expositivo do MASP, e atualmente Centro Cultural do Banco do Brasil, com a exposição de memes, que vai rodar todos os centros culturais do Banco do Brasil. Clarissa, muitíssimo obrigada pela tua presença, muitíssimo obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição e pela conversa que nós vamos ter. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço, sempre muito bom trocar e rir um pouquinho com você. Clarissa, tem várias pessoas, acho meio difícil as pessoas do meio da arte não te conhecerem, né? Mas tem várias pessoas que estão chegando agora, assim, no campo das artes visuais, né? E a ideia do podcast é a gente conversar um pouco sobre a história da arte, mas pensar a história da arte a partir de outras perspectivas. E a tua própria trajetória também tem um pouco disso, né? Porque por mais que tu tenha feito a faculdade de artes, que era em licenciatura, em várias entrevistas tu fala que o teu começo, a tua ideia era trabalhar como crítica de arte, tanto é que tu vai ser uma das editoras da revista Tatuí, né? Então, a crítica de arte, ela é muito presente até hoje no teu trabalho, porque tu escreve muito, né? Não só livros, mas texto e várias outras produções aí, para pensar a crítica de arte, a história da arte, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse começo, sobre a crítica de arte, sobre essa escrita e a importância dessa memória, né? Dessa escrita que tu vem construindo ao longo de tantos anos, né? A gente está falando lá de quase 20 anos, a gente está falando, né? Se não mais até, né? Sim, já estou com cabelos muito brancos. Não, é isso, eu acho que quando eu iniciei, né, um estudo em artes, eu não conhecia exatamente a ideia de curadoria.
eu sou de Recife, né, e morava em Pernambuco, fiz faculdade em Pernambuco, e ainda que a gente tivesse um campo pequeno, institucional, né, muito pequeno de mercado, a gente tinha alguns poucos curadores atuando, mas eles existiam, apesar de ser um campo pequeno, contudo, não era claro para mim, como, enfim, estudante da escola, né, como, enfim, uma adolescente, e que existia um lugar, um pensamento, uma profissão vinculada à elaboração, digamos assim, de exposições. O que era claro para mim era esse exercício da história da arte, né? Esse pensamento, o exercício historiográfico, a própria escrita, a crítica. Então, eu realmente me reconheci desde muito cedo como interessada numa perspectiva, por assim dizer, teórica da arte, nunca exatamente me senti artista, mas sempre me senti público, e um público entusiasta, né, fascinado, a fim de pensar juntos, de trocar. Então sempre me reconheci um pouco como um público que curte teoria, por assim dizer, e foi a crítica essa porta de entrada, né? Isso, claro, também sempre gostei de escrever, então uma coisa vai juntando com a outra. E acho que isso tem muito a ver também como modo como eu pude acessar a arte ao longo da minha infância, na minha juventude, que é aquilo que eu pelo menos, tive boas professoras de arte assim, na escola, pude praticar, criar, né, enfim, ter experiências de expressão, mas também estudei um pouco dessa mistura entre história da arte, história da literatura, né, que a gente vai estudando em português, não sei, a própria história, né, a história da arte ela teve um pouco presente na minha formação escolar mesmo, né? Então sempre ali um pouco sendo referida, principalmente no campo da literatura, porque enfim estudei numa escola que era bem forte isso. E aí sempre fui para esse lugar. Eu acho que a ideia de história da arte sempre foi razoavelmente clara para mim. E depois, né, quando eu comecei de fato, ingressei, né, na graduação, na licenciatura, eu fui entendendo, me deparando com essas questões geopolíticas da arte, entendendo que a história que a gente acessa, que a gente conhece, a história da arte, ela tende a ser a história colonial, ou espelho, né, dessa história colonial nas suas versões, enfim, locais, regionais, né, nacionais, e pude entender que essa história que a gente acessa com uma certa facilidade é também a história que a gente tem que criticar, né, a despeito de todas as dificuldades, e me fazer essa pergunta de onde que está narrada, onde que eu podia acessar, onde que eu podia conhecer, onde que eu podia também habitar, né, e disputar a história do meu próprio território, né, do lugar que eu estava naquele momento, que é Pernambuco, a história da arte de Pernambuco, e percebi que isso não existia exatamente nesses termos, assim, eram poucos os livros, poucos os textos, né, oriundos de esforços muito individuais, de pessoas, pesquisadores, em sua maioria artistas, né, que tiveram o papel duplo, triplo, né, de além de produzir, ter que produzir arquivo, que produzir memória, ter que pensar, né, enfim, um pouco a função, né, que os artistas sempre tiveram, né, continuam tendo, e aí eu fui entendendo que a história é um campo em disputa, é um campo em reelaboração, é um campo que demanda, né, um exercício também experimental, né, de construção contínua, e que todos nós temos um papel nessa construção, né, historiográfica, e me encantei, né, por pensar essa história da arte a partir do presente, né, do que eu posso viver, daquilo que eu posso testemunhar, daquilo que eu posso eventualmente contribuir, das interlocuções que o presente nos oferece e que já são história, né, e que podem ser elaborados historiograficamente para o agora e para o depois. Então foi um pouco assim, e a curadoria surgiu quase assim no meio de tudo isso, né, como uma espécie de tecnologia mesmo, né, uma tecnologia social, uma tecnologia epistêmica de como organizar, né, de como se relacionar, de como produzir relações, de como produzir sentido, né, de como cruzar leituras, perspectivas, mas para mim a curadoria nunca encarei a curadoria como uma prática em si mesma, como algo que se justificasse por si próprio. Acho que sempre para mim foi de fato um campo também cruzado, assim, né, com a história da arte, com a crítica e com a criação, principalmente, eu diria, e com a educação também. Sim, porque é bem forte isso em ti, né? Tu sempre fala que a curadoria ela tem esse aspecto da criação, né? Isso é bem forte, né? E que tem um aspecto que eu acho que tu traz também em vários momentos, que é essa ideia da co-criação,
porque tu estás muito em contato com esses artistas. E isso também vem dessa tua prática lá do começo, né? Porque o RG, né, era esse projeto que vocês tinham na faculdade, em que vocês traziam esses artistas para também conhecerem essa cena, que era essa que tu estava falando, que é essa que não aparecia em nenhum outro lugar, né? E cadê os artistas desse lugar, né? Então, tem esse aspecto também, e o aspecto da pesquisa muito forte, né? Exato. Acho que o fato de eu ser de Recife e ter tido uma introdução, né, ao universo das artes numa cidade, numa cidade razoavelmente, numa escala razoavelmente, digamos, mediana, né, que não é tão grande quanto São Paulo, nessas grandes, gigantescas cidades, assim, o mundo da arte que é muito menos institucionalizado, né, que até hoje, em grande parte, tem como protagonista os artistas que se articulam, que fazem, né, suas ações, seus projetos, suas criações, né. Eu acho que esse universo em que eu vivi trouxe, me educou mesmo, né, formou, assim, o modo como eu me aproximei da arte, formou um olhar, né, formou um tipo de posição política, e, e eu fui uma curadora formada por artistas, assim, sem sombra de dúvidas, né, eu não fiz escola de curadoria, assim, curso de curadoria, né, o que me formou escritora ou curador ou crítica, enfim, foram os artistas, né? Foi a colaboração, a escuta, o aprendizado e a colaboração com artistas desde muito cedo, num ambiente que, porque é menos institucionalizado, tem menos recursos, né? Num ambiente em que tudo, historicamente, mesmo hoje, tem talvez uma voltagem de cocriação um pouco mais elevada, né? As pessoas precisam se auto-organizar, fazer seus espaços autogeridos, inventar seus meios, um lugar muito prenhe em coletivos, em ateliês coletivos, em grupos, né, desde o começo do século XX. Então, quando eu comecei a praticar a curadoria, essa curadoria veio imbuída desse mesmo espírito, né, que era só mais uma forma de cocriação, só mais uma forma de articulação, de produção de presença, de produção de público, de produção, né, de oportunidades, né, para criar e constituir, enfim, uma ideia de campo, como os artistas já vinham fazendo. Eu sempre fiz isso com artistas, para artistas, em espaços de artistas, né? E então essa ideia realmente é muito presente na minha vida, e fora isso eu sinto também que eu fui educada por artistas que são artistas da geração dos anos 70, por assim, dos anos 60 e 70, e em especial muito influenciada por Montes Magno, né, com quem eu trabalhei por muitos anos, eu frequentei, assim, né, enfim, cotidianamente, por 3, 4 anos, a casa, enfim, a vida, mas também Paulo Bruschi, Gilmar Muniz de Brito, Daniel Santiago, enfim, essa geração que eram os meus mais velhos, né, mas que é aquele mais velho que você acessa, é o mais velho que te conta história, é o mais velho que te ensina, né, e essa geração eventualmente, no contexto lá de Pernambuco, uma geração que se interessou por uma ideia de arte conceitual, mas uma ideia muito específica de arte conceitual, que é, digamos assim, tentando resumir, sobre a ideia do fluxus, né? É uma ideia muito mais anárquica, anti-artística da própria ideia de arte, né? Que não estava muito interessado em reivindicar ideias de autoria, né, de obras como um valor intrínseco em si mesmo, obras fixas, mas muito interessado em praticar uma distribuição, né, do universo sensível, do acesso, o fluxus, né, vai pensar a ideia de arte como algo que é para acontecer em qualquer lugar, na casa de qualquer pessoa, através de qualquer pessoa. Né. Eu fui formada por artistas que pensavam assim, né, que tem uma perspectiva já muito anárquica da arte, e que acreditaram, enfim, que a criação é um direito, para além da arte, é um direito de todos, de qualquer pessoa, né, que a arte não pode sequestrar a criação para um campo que se quer autônomo da própria arte. Então, eu acho que quando eu, né, penso curadoria e que eu tento não apagar, né, tipo, não sabotar o lugar de criação e de co-criação, né, da prática curatorial, eu estou simplesmente levando adiante o modo pelo qual esses artistas me levaram a compreender a própria ideia de arte, né, eu sou, sem dúvida, digamos, um fruto pedagógico de uma perspectiva que remonta, né, a esse pensamento aí de traços
um pouco mais anárquicos, talvez, né, dos anos 70, lá em Pernambuco. Que bonito. Que inspirador. Ô, Clarissa, mas assim, a exposição, ela gera muito conhecimento, né? Não só o texto, o material que a gente tem, mas assim, a própria experiência da exposição, né? E tem memória, né? Agência ali de vários momentos de mobilização de pessoas e tal, né? Que tem, de alguma forma, também, eu acho, né? Assim, olhando esses últimos 20 anos, por exemplo, de produção aqui no Brasil, que tem mobilizado mesmo e feito a história da arte se repensar, né? Tu vê isso também, principalmente tu que tem feito muitas curadorias e curadorias com muitas pessoas, né? Eu fui assistir a do meme, assim, a memificação, adorei a exposição e fiquei pensando, até falei para ti na época, assim, fiquei pensando, assim, a quantidade de trabalho que tem ali, pensar muitas questões a partir dessa ideia do meme, né? Pensar como a internet, como nós nos relacionamos com a internet, como nós nos relacionamos com o humor, como o humor pode ser político, ético, estético, enfim, tem muito pensamento, tem muita produção ali, né? De elaboração mesmo, né? Não só elaboração estética, mas de mobilização de tantas áreas de conhecimento, né? Então, e de muitos artistas, porque tem muitas exposições que tu fez ao longo da tua trajetória, com muitos artistas, que é uma outra relação quando faz com um artista só, né? Então, tu consegue perceber assim, como a história da arte tem também se reestruturado a partir disso, ou é um movimento, assim, que é muito conjunto mesmo, enfim, né? Pensando nessa sua pergunta, eu acho que a gente fala um pouco corriqueiramente hoje que a história da arte é também a história das exposições, hoje, Sim, né? sim. As exposições, a gente tem a sensação de que as exposições têm um protagonismo que nunca tiveram, porque, de fato, a gente pode pensar que praticamente não existiram no século XVIII, né, quando começam a existir no século XIX, tem um modelo ali um pouco mais duro do salão, no máximo ali o salão do recusado, a exposição independente, enfim. E, realmente, o século XX é um século em que o que a gente chama de exposição é elevado, assim, né, a milésima potência de diversidade, né, de muitos tipos, de várias formas de fazer, e, acima de tudo, quem inventou isso foram os artistas, porque foram os artistas que inventaram a exposição como linguagem, né? Assim, quando, sei lá, o próprio Courbet, no século XIX, que faz a exposição independente dele, né? Durante a Exposição Universal. Então, os artistas inventaram isso, né? De colocar a exposição nesse lugar. Então, eu acho que sim, as exposições e, consequentemente, o que a gente hoje chama de curadoria, né, que está um pouco vinculado ao universo das exposições, tem um papel, né? Tem um papel relevante para estar pensando a nossa percepção da história no tempo presente, né? Em tempo real, assim. Ela vai formar o nosso olhar de um jeito talvez mais radical do que o século XIX, porque a gente tem uma miríade de experimentações, de formas de encarar, de perspectivas diferentes, né, que a gente vai ver que são distintas, e isso faz a gente pensar um monte de coisa, né? Então, eu acredito que sim, a curadoria tem um papel relevante para o que a gente compreende como história da arte, né, hoje, mas também acho que pode ser um erro de paralaxe, assim, um pouco equivocado, assim, acho que podemos correr esse risco de diminuir, digamos assim, de restringir a ideia de história da arte e a história das exposições, porque as exposições que conseguem ter visibilidade, né, que estão em lugares de protagonismo, são ainda muito recortadas, né, são fruto de um mercado, né, muito ainda elitista, muito branco, né, ainda muito masculino, muito vinculado a lugares que têm poder, né, poder econômico. Então, acho que se a gente insiste numa tentativa de substituição, né, digamos assim, de trocar a história da arte pelo tipo de história da arte que é narrado pela história das exposições, a gente pode, e assim, eu vou ser mais clara, eu acredito que a gente vai sofrer um processo de alienação, né? Vamos produzir uma história alienada, socialmente e politicamente alienada, porque a ideia de arte, na minha opinião, segue sendo
muito mais amplo, mais complexo do que as exposições, ou aquilo que a gente acessa como exposições no sentido mais hegemônico, dão conta, né, de mostrar. E às vezes, acho que essa fé quase que cega na história das exposições como sendo história da arte, cai um pouco nessa armadilha, né, que é a própria armadilha do poder, né, que às vezes a gente não tem dificuldade, porque a gente está vivendo no calor da hora, mas tem muita coisa que escapa ao universo das exposições, ao universo das instituições culturais, ao universo dos museus, né. Claro que a gente tem uma ampliação e uma crítica e uma radicalização muito grande de tudo isso, né, a gente tem, enfim, concepções outras de museus comunitários, ecomuseus, enfim, né, a gente tem, isso tudo está em disputa, né, mas não é necessariamente o que a museologia social chama de exposições instigantes, que é o que a história da arte está achando que é a história da arte sendo feita pela história das exposições, né. Então a gente tem, acho que é um campo em disputa, e eu vou com calma na hipótese de que a gente vai ter, né, de alguma forma reencenar, redesenhar a história da arte através da história das exposições. Eu olho com muita desconfiança para essa hipótese, ainda que sim eu reconheça, né, a inegável, incontornável importância das exposições para a produção de história, né? E você perguntou sobre a coisa das exposições com muitos artistas, né, tal. Eu acho também que o mundo, assim, né, a população mundial cresceu, tudo é maravilhoso, que a gente conhece muito mais gente, né, assim, os nossos círculos de compreensão, né, de até onde a nossa vista, o nosso horizonte alcança, é muito mais longe, a gente pode fazer muito mais amigos e tudo mais, e por outro lado, eu na minha vida pessoal, mas tenho a sensação de que nos 20 anos que eu vivi, né, cruzando aí esses 20 anos com mudanças na minha própria vida, né, pessoal, a mudanças do mundo, enfim, a forma como a gente se comunica, tecnologia, mil coisas, eu sinto que eu encontro com muito menos frequência com as pessoas no meu dia a dia, assim, né, e claro que eu encontro com milhares de pessoas, mas, assim, aquele tipo de encontro qualificado, de troca, né, de papear sem hora para acabar, de, enfim, mesa de bar, frequentar as casas, né, volta e meia eu até vejo memes sobre isso, essa estranha sensação que às vezes a gente tem, principalmente nas grandes cidades, né, de ter muitos amigos, mas não tem conseguido encontrar nenhum, né, Sim. tem algo de muito estranho, que apesar de a gente ter muito mais, né, capacidade de conexão e ampliar os nossos horizontes, a gente encontra e troca muito menos. Então, eu também acredito que as exposições, a plataforma curatorial, as exposições, são pretextos para trocas que outrora, como no século XIX, os bares ocupavam um pouco esse lugar, né? E a curadoria, ela é uma versão menos erótica do bar do século XIX, porém ela é um pretexto de encontro, né? Ela é um pretexto de conversa, ela é um pretexto para trocas eventualmente um pouco mais verticalizadas, num determinado momento da vida, entre um determinado conjunto de pessoas, que podem depois passar um tempão sem se ver e eventualmente lá na frente vão se reconectar e seguir pensando naquelas trocas. Então eu também acredito, isso eu acredito no sentido de que eu posso dar esse testemunho mesmo, né, de que da curadoria como oportunidade de verticalização de algumas interlocuções, né, entre diversos artistas, entre, enfim, produtores, trabalhadores da cultura, etc., curadores também, pesquisadores, e também públicos, né, porque isso também acontece com pesquisadores que estão pesquisando determinado, sei lá, artista, etc., e tem na exposição uma oportunidade de verticalizar, né, aquele encontro, ver certas obras ao vivo, encontrar os artistas, escutá-los, etc., né, então eu acho que também tem esse papel social, sabe, da Sim. exposição, que é de grande importância, né, para a gente pensar sobre o que a gente vive, assim. Sim, total. E como é que tu tem sentido, Clarissa, que agora tu estás efetivamente em sala de aula, né, como professora na UFRJ, né, no Departamento de História da Arte. E como é que tu tem sentido essa mudança, assim? Quando eu fiz a tese, em um dos momentos, eu senti necessidade de fazer uma pesquisa para entender um pouco como a academia, e especificamente a história da arte, a história da curadoria, estava sendo trabalhada em sala de aula. Para minha grande surpresa, e zero surpresa ao mesmo tempo, as ementas, elas traziam ainda, né, no currículo,
algo bastante datado, assim, né? Tinha ali, sei lá, o Gombrich ainda, que tudo bem, a gente sabe da importância e sabe do esforço que foi também para termos esse material, né? Editado aqui no Brasil, publicado aqui no Brasil, e a gente ter uma diretriz e tal, mas que a gente vê que não dá conta, né? De tantas questões que são atuais e das relações que a gente tem estabelecido aí com a arte, com o social, enfim, com a vida, né? E a gente tem muito disso ainda, né? Então, essa história da arte bem, assim, branca, europeia, no máximo ali, Estados Unidos, né? De uma forma bem linear. E eu sei também, como professora, que muitas vezes o que está ali na ementa tem uma questão muito burocrática que a gente não consegue, de uma hora para outra, simplesmente justificar uma mudança, e também a gente não quer jogar fora a criança com a água da bacia, né? A gente não quer também simplesmente jogar tudo fora, mas também existe um embate aí, né? Bem grande, entre esse ensino que é totalmente formatado ali e questões que são, muitas vezes, atravessadas e trabalhadas pelos artistas e pela curadoria aí nas exposições, e a gente não consegue trazer para a sala de aula. Ou se traz para a sala de aula, né, tem ali um jeito de a gente conseguir conciliar isso e gerar ali questões que são interessantes, né? Como tu tem sentido isso, assim, em sala de aula? Tem uma demanda desses alunos que estás agora em contato? Tem uma resistência do departamento, tem tudo isso, né? E como é que a gente lida com isso tudo, né? Porque tu tens bastante experiência em todas essas áreas, né? Mas agora está nesse ensino mais curricular ali, né? Sim. Eu cheguei exatos um ano, né, no departamento de História e Teoria da Arte da UFRJ, então seria leviana afirmar qualquer coisa em nome do curso, porque eu Sim. realmente estou conhecendo, mas é um curso que fez uma reforma curricular há poucos anos, e que tem na sua composição total, além de arte europeia, né, tem disciplinas de América Latina, África, Ásia, Brasil, né? Então é um curso que já no seu currículo não é só canônico, por assim dizer, né? Eu, pessoalmente, agora estou dando disciplinas que são do cânone, porque eu dou disciplinas do século XIX e XX Europa, basicamente é o recorte lá das ementas, como você falou, né? Eu tenho uma expressão que eu acho muito boa, que Paulo Herkenhoff me ensinou, que é cumprindo o serviço militar obrigatório, né? Tem um certo serviço militar obrigatório da história da arte, porém, com o exercício, e esse é um pacto, né, com os estudantes, de que porque a gente estuda a história da arte europeia, não significa que a gente tem que estudar eurocentricamente essa arte europeia, né? Ótimo. Existe uma diferença muito grande, né, entre Europa e eurocentrismo, né? A gente também pode, por exemplo, estudar arte brasileira com olhar brasilianista ou não, né? Então, isso não é só a Europa, né? Isso está em qualquer... É o modo como a gente adere a certas visões ideológicas, né? Que reiteram, né? Categorias como Estado-nação, né, etc. Ou não, né? Enfim, a gente vai olhar criticamente para um certo etnocentrismo, né? Para um certo, enfim, discurso nacionalista. Então, eu faço um pouco esse pacto com eles, assim, de que sim, vamos estudar a Europa, mas não sejamos eurocêntricos no nosso olhar, né? Então, a gente pode e deve questionar tudo. E eu também acho que, por outro lado, a gente tem que estudar a Europa, né? Porque, por muitos motivos. Primeiro, que eu acho que a gente tem que se apropriar de tudo que a gente se julgar desejoso, relevante, né? Porque a história da Europa, isso que a gente chama de história da arte europeia, é a história dos territórios que nos colonizaram, né? Que colonizaram esse território aqui. Então, essa história não existiria sem a gente, mesmo quando ela é contada sem a Bia Ayala, né? A história, a riqueza que gerou o Renascimento, a riqueza que gerou o Barroco, a riqueza que gerou, né, o século XIX, isso é a nossa riqueza, a riqueza desse território, dos países que foram colonizados. Então, essa história, ela nos pertence, eu penso, né? E ela nos pertence dentro de um paradigma político que ela deve ser reparada, né? Então, a gente deve se apropriar dela, sim, porque nos pertence, nos é de direito, né? Os recursos que geraram essa história foram extraídos desse território, seus corpos, seus saberes. Então, nós a eles pertencemos, eles pertencem a nós, e a gente deve fazer o que a gente quiser com eles, né? Então, eu sou
eu sou partidária dessa visão política, e aí, como você muito bem mencionou, o que está na mente e o que está na realidade da prática é uma outra coisa, e eu acredito muito que os processos de avaliação são o nosso um tesouro, né, para isso. Então, eu tenho praticado com os estudantes um processo de avaliação que convoca os estudantes dos cursos de História da Arte a estudarem colegas seus, né, que são seus conterrâneos da própria Escola de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que no caso, o FRJ estuda todo mundo no mesmo prédio, né, são os cursos da FAO e os 13 cursos que compõem a EBA. Então, tem vários bacharelados, licenciaturas, etc., e a graduação em História da Arte, onde eu dou aula, né. Então, eu convoco esses historiadores, artistas em formação, a escolherem um outro colega, né, enfim, alguém que está ali também na condição de estudante, e eles fazem 4 trabalhos sobre esse colega ao longo da disciplina, que vai desde entrevistas, apresentações, né, ensaios, e a nossa instigação é entender o que do nosso conteúdo, né, do nosso programa, serve para pensar o trabalho do seu coleguinha, de quem está ali do seu lado, né? De você. E isso não é necessariamente numa chave de correspondências, do tipo, o trabalho do meu amigo tem a ver, sei lá, com expressionismo, né? Não, isso pode ser feito, claro, né, se assim desejar, mas também é na ordem dos antagonismos, é na ordem das diferenças, né? Então, eu tive uma aluna maravilhosa, por exemplo, que ela foi contrapor, era uma história dos avessos, assim, dos métodos. Ela fez o trabalho sobre uma colega da gravura, e a gravura tem um pouco essa coisa da cozinha, da alquimia, né, e é uma colega especialmente preocupada com esse tecnicismo, né, dos processos e etapas, e ela via que era uma poética muito vinculada a uma tentativa de controlar aquilo que está fadado a escapar, né, que é a própria alquimia ali da gravura, e ela fez uma análise cruzando pelo avesso com John Cage, né, que é uma artista que vai, enfim, recorrer a estratégias de aleatoriedade, acaso, né? Então, eu, enfim, tendo a estimulá-los um pouco a, de fato, se apropriar desse instrumental, né, dessa tecnologia, que a gente pode chamar de história da arte, para ajudá-los a agir sobre o presente, né? E isso não precisa ser pagando pedágio para a Europa, isso é compreendendo que, inclusive, num projeto de reparação histórica, a gente tem o direito a se apropriar dessa história que é nossa, né? Quer se assuma, quer não, e fazer dela algo que faça sentido para a gente agora, né? Então, assim, eu acredito muito que realmente a ementa, como você disse, não dá conta, né, do que é a experiência do processo pedagógico. Sim, total. Mas também tem uma coisa nisso que tu estás propondo, que é essa tua primeira... não é nem primeira formação, né, Clarissa? Mas essa tua vontade sempre de trazer a crítica de arte também para o presente, né? Super. Porque tem muito da crítica de arte aí, né, nesse trabalho que tu faz, né? Tem. Tem uma coisa que é curioso, porque eu tenho recebido retornos super legais dos estudantes, assim, super generosos, e todos mencionam um pouco esse lugar de aprender a fazer uma crítica, né? Porque eles fazem 4 trabalhos até escrever a crítica, né? Até escrever o ensaio. Então, por exemplo, isso tem algo que é tipo, vamos pensar juntos, né? Então tem um texto inicial, depois uma apresentação, uma discussão oral, depois uma entrevista, que é uma coisa que eu, como pesquisadora, considero fundamental, um grande instrumento, né, de trabalho, assim, mas que nem todo mundo faz, é uma coisa um pouco assim, às vezes, que a pessoa nunca fez, não sabe muito bem, então, o exercício de entrevistar, o exercício de editar, de pensar que a entrevista é um exercício de pós-produção, né, do texto, edição, tal, até você, enfim, aí galgando um lugar que é o do ensaio, digamos assim, um ensaio crítico, né? Então, eu acho que tem isso sim, tipo, de acreditar nesse lugar da escrita, né, como uma ferramenta, um território, um campo mesmo de trabalho, mas também não naturalizar que é só chegar a escrever, né? Sim. Vamos construir um processo, que é um processo de pesquisa, entender quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Então, a entrevista, é a convivência, é o portfólio, né? É o debate em sala de aula, né? Vamos nos apropriar de tudo isso ao longo desses 4, 5 meses aí que a gente fica junto, né, em sala de aula, dialogando. E, bem, eu acredito. E é muito legal, porque tem uma coisa que
alguns estudantes já me trouxeram do quanto que o que eles escreveram, tanto a entrevista, o que eles escreveram, se tornou útil para o artista que eles estão Ah, pensando, que massa. né? Uhum. Porque, de fato, você imagina, você é um estudante, sei lá, do quarto, quinto período, oitavo, nono, décimo, vai, que seja, você Uhum. está lá 6 anos, não necessariamente você vai ter oportunidade ao longo da sua formação, né, de ter um ensaio sobre o seu trabalho, né, Uhum. e ao contrário, muitas vezes, quando você é um artista jovem, é, você é obrigado, né, a escrever você mesmo, né, os seus, Uhum. textos, seus trabalhos, às vezes isso é muito duro, isso é muito solitário, né, é, então tem algo que é muito gostoso também para os artistas e que quem trabalha com curadoria sabe disso, né? O quanto é gratificante para todo mundo, inclusive para os artistas vivenciar um processo de interlocução, né? E ter o seu primeiro público, né? Porque eu sempre me vejo um pouco nesse lugar, assim, da responsabilidade do público. É porque todo historiador, todo crítico é público de um artista, sabe? Assim, eu acho Sim. que nós, acima de tudo, antes de qualquer coisa, nós somos público. Talvez, às vezes, os primeiros públicos, às vezes, os públicos que vão ser mais reincidentes, que vão voltar muitas vezes ao mesmo trabalho, os públicos que, porque estão sempre ali, eventualmente vão constituir uma memória sobre aquele trabalho, né, de grande importância para o próprio artista. Então, e dessa coisa muito, muito da coluna vertebral da experiência da arte, que você faz arte nem todo mundo, mas eventualmente você faz para alguém, assim, quer dizer, Uhum. não é que eu faço para alguém, mas eu gostaria que alguém, né, ainda que um público virtual, espectral, fantasmático, enfim, faz parte, né, daquela elaboração. Tu estava dizendo, falando sobre essa coisa de a gente ser o interlocutor ali, a pessoa que está Isso, vendo, consumindo. exato, de qualificar um pouco o lugar da crítica de arte, da história da arte, da curadoria, também como posição de público. É porque, por vezes, esse lugar do público, ele é quase assim a última coisa que se pensa, né? Assim, tipo, e não são poucos os artistas ou curadores, enfim, que até ignoram um pouco o público, né? Assim, dão uma esquecida, né? Desconsideram. Mas eu gosto de pensar e acho que é útil mesmo que nós somos público, né? Nós, Uhum. quando assim, curadores, né? Críticos, e se colocar nesse lugar de público, para ser crítico, tem que ser público antes, né? A gente está vendo, a gente está dialogando, e se educar como público também é muito legal, assim, porque isso é entender a importância do público, né? Sim. A agência da escuta, a agência do testemunho, a agência da intervenção, né? A agência da crítica, né? Tudo isso é muito relevante, né? Então Sim. eu realmente acho que é importante, né? Qualificar, dar sentido, né? Matizar essa experiência. Eu pensei duas coisas sobre isso, né? Uma delas é que eu estava pensando sobre esses espaços legitimadores, que já vou formular melhor, mas uma das coisas que tu tá falando agora, que me ocorreu, que foi o seguinte, a gente sempre fala assim, né? Que quando a gente vai fazer uma exposição, por exemplo, que a gente está pensando nesse público, a gente está pensando de uma forma didática. Bem, pelo menos, né? Assim, a gente pensa um pouco nisso. E que uma das coisas que eu aprendi contigo, inclusive, né, nos 1000 cursos que eu fiz contigo, é que, assim, tem curadores que realmente vêm com essa ideia, com uma tese, né, e aí, muitas vezes, isso que tu acabou de falar, assim, ignora o público, a experiência desse público e tal. E isso sempre foi uma coisa que eu fiquei pensando. E sem criticar especificamente, entrar no mérito específico da última Bienal, eu tenho uns sobrinhos, né, que é um casal, que foi à Bienal, e nós nos encontramos bem quando eles estavam voltando, no aeroporto a gente se encontrou. Daí eu falei, ai, que legal, vocês foram à Bienal. E eles tinham ido também ao CCBB, em São Paulo. E daí eles falaram assim, foi muito curioso, que eu não falei nada, não precisei falar nada. Eles falaram assim para mim, não, é que é o seguinte, a gente foi à Bienal e daí a gente ficou um pouco com dúvida se aquele lugar era pra gente mesmo. E eu não tinha falado nada sobre isso. Nunca conversei com eles sobre isso. Converso sobre arte, mas sobre isso especificamente não. Daí eles falaram assim, a gente ficou até assim, saiu de lá meio com dúvida se aquele lugar era pra gente, porque a gente não entendeu nada, a gente não conseguia acessar muitas coisas, assim, tinha coisas que a gente nem sabia que se aquilo ali era uma obra de arte, se não era, o que tinha, o que não tinha.
E lá na do meme já foi super diferente, porque tinha um monte de texto, tinha um monte de coisa para a gente pensar, e tinha uma outra experiência, né? Que a gente teve, que a gente se sentiu acolhido. E aí, isso para mim foi tão didático, porque eu não precisei falar sobre isso. Não foi ninguém vindo me contar, ou a gente teorizando, ou a gente pensando sobre isso, né? Foi alguém que é público mesmo, muito próximo de mim, que veio me falar isso, e não em tom de queixa, mas em tom de conversa, assim, sabe? Mesmo, assim, do tipo, foi isso, né? Foi legal, tinha um monte de coisa legal lá que a gente viu e tal, foi uma experiência interessante, mas a gente acabou saindo de lá, assim, sem saber muito, né? Então, isso me faz pensar nisso que tu acabou de dizer mesmo, né? Porque a gente, querendo ou não, a exposição ela sempre vai estabelecer relações. Mesmo que seja essa da distância, né? E aí, não sei até que ponto essa distância também ela é educativa, digamos assim, né? Mas esse relato me fez pensar nessa ideia de pertencimento, porque muitas exposições também acabam circunscritas a ou a região, ou a questões tão também de, sei lá, de uma tese desse curador e tal, que tu não consegue alcançar mesmo, né? E não sei, me fez pensar muito sobre isso, sabe? Essa fala deles me colocou mesmo, assim, a pensar sobre, que é uma coisa que a gente vem discutindo também, né? Assim, sobre curadoria há muito tempo. Né? Super. Muito. Eu penso que, assim, como um dos panos de fundo da fala deles é essa construção mesmo de uma ideia de arte como valor intrínseco, né, como coisa autônoma em si mesma, né, então, essa é uma construção, né, do corte aí do século XIX para o século XX, que fez, né, claro, tem o modelo do cubo branco, né, que é talvez a elaboração mais radical disso, de que não precisa de mais nada, basta a obra, né, então, que a obra, ela é isso, ela exala, porque ela tem a sua autonomia política e estética salvaguardada, então ela exala o seu valor intrínseco, e o sujeito só tem que ali se contaminar, né, por aquilo. Então, eu acho que o modo como uma certa tradição da arte pensa a arte é muito devedora dessa concepção, né, e isso tem muitas consequências, dentre elas o que estava um pouco ali, né, também, dentre as mil outras coisas, mas também em xeque na Bienal, que não precisa nada, basta a obra, não precisa saber artista, né, texto, etc. Mas eu não sei, assim, eu acho que tem uma coisa que sempre me inquietou, que tem a ver com a história do século XX, que como que nesse momento de projeto de autonomia da arte, né, de quando a arte, enfim, ela passa aí pelo seu longo processo social no contexto europeu, né, claro, esse mundo específico, né, da arte, enfim, ela vai se autonomizar em relação à igreja, vai se autonomizar em relação à monarquia, à corte, né, então os artistas deixam de ser CLT do Papa, CLT do Imperador, Adorei CLT do Papa. vão apoiar as revoluções burguesas, vão, né, começar a se pensar como profissionais liberais, atender uma clientela, né, burguesa, inventam o MEI, basicamente, né, tipo, inventam essa ideia do profissional liberal e tal. Então, tipo, a gente acompanha, né, toda essa grande, tudo isso é um processo que foi pensado como processo de emancipação política, né, então, assim, o artista vai ali se libertar, digamos assim, né, da prescrição da igreja, da Bíblia, de ter que fazer a alegoria bíblica para o resto da vida, ou pintar capela, etc., né? ou mesmo os retratos dos reis, ou as narrativas históricas, enfim, né? Do poder e tal, e vai para esse lugar da burguesia, né? E uma vez na burguesia, também a burguesia vai viver seus processos de distinção social ali, né? E de disputas de classe, e suas quebras, né? Enfim, de classes, e é nesse universo aí de se pensar como vinculada, né, a uma ideia liberal de burguesia, que a arte vai se querer autônoma, vai fantasiar essa a fanfic da autonomia, né? E aí eu fico pensando que é nesse bojo histórico, no início do século XX, que nessa fanfic de autonomia
as artes vão se pensar como vanguarda, né? Tipo, lá no contexto europeu, né? Sempre esse mundinho aí específico de meia dúzia de pessoas, mas enfim, esse é um mundinho específico que ganhou muito poder, né? E essa vanguarda, ela quer se colocar à frente, mais à frente do que, né, os seus congêneres, né, do que as classes, seus colegas de classe ali, liberais e tal. Bem, então ela está nesse lugar da vanguarda, vai se pensar como à frente, e aí vem todo o universo assim, dos anos 50, 60, 70, toda a crítica, enfim, pós-estruturalista, pós-moderna, antropologia cultural, babá, todo um universo que vai, digamos assim, bagunçar essa clivagem histórica entre a ideia de natureza e cultura, sujeito-objeto, né? Então a cultura já não é mais algo distinto da natureza, tudo é cultura, né? Tipo, começa um pouco assim, eu acho que pôr em xeque essa ideia da vanguarda, de algo que é separado do outro, que está à frente do outro, que chega mais na frente, né? Enfim, tem algo ali dos anos, né, entre os anos 40 e 70 que um pouco põe em xeque essa fantasia de cultura como sendo algo da ordem de uma racionalidade especial, de um virtuosismo, de uma excelência, né? Tem toda uma crítica, né, política. É muito interessante que é um momento, enfim, né, na esteira do socialismo, de algumas revoluções, né, na esteira do próprio projeto construtivo, de pensar arte no cotidiano, pensar o design, né, pensar, enfim, vai meio que tentando trazer a arte para um cotidiano, assim, né, que não é exatamente de uma vanguarda, mas é um outro lugar social para a arte. E aí, eu fico tentando, claro que eu estou sendo muito genérica, assim, meio tosca, mas para fins didáticos, nos anos 70, eu fico pensando qual foi a resposta da arte, né, a essa crítica. E eu fico pensando que a ideia de contracultura, né? Então, imagina quando várias ciências vão lá e tentam acabar com essa separação entre natureza e cultura, as artes, né? Assim, tô assim, bem genericamente, se ficcionam, tá? Então tudo é cultura, mas então a gente é contra a cultura, né? Então assim, tem um lugar de excepcionalização sempre, né? Então assim, tem que se excepcionalizar aos poderes constituídos. Então vamos sair do regimento ali do Papa, do Imperador, vamos se excepcionalizar a burguesia, sejamos vanguarda, vamos se excepcionalizar a cultura, sejamos contra a cultura, né? E aí o Godard, nos anos 90, faz o Je vous salue Sarajevo, em que ele fala, a cultura é a regra, a arte é a exceção, né? Então, assim, eu fico um pouco sentindo os ecos dessa tradição excepcionalista da arte, de querer o tempo inteiro se excepcionalizar. E isso faz, essa digressão louca é para voltar ao problema da premissa de que podemos abrir mão de estratégias de mediação, de estratégias de contextualização, de estratégia de qualquer coisa, porque a arte é uma experiência da ordem do excepcional, né? Ela seria, digamos assim, politicamente, socialmente, culturalmente vocacionada a ser exceção, né? Então, e tudo isso é uma grande tradição. Tudo isso é uma tradição estética, mas isso também é uma tradição política, né? E eu acho que existem muitas outras experiências que não acreditam nisso, né? Que acreditam em outras, inclusive em talvez assim chafurdar a arte na experiência do ordinário mesmo, sabe? Tirá-la um pouquinho dessa premissa de excepcionalidade, do cubo branco, etc., e impregná-la com o direito que as pessoas têm a compreender, a fazer parte, né? E não é o compreender da simplificação, da redução, né? Porque, enfim, tem compreensões e compreensões. Às vezes de fato, algumas formas de mediação são extremamente simplificadoras, né? Acabam precarizando a experiência, às vezes até subjugam até a inteligência, né, do público. Mas eu também me pergunto sobre o direito, né, a acessar a arte sem necessariamente ter que subscrever a sua autoficção de excepcionalidade, sabe? E eventualmente duvidar do valor intrínseco. E querer, sim, pensar que, bem, toda a arte ali foi produzida por alguém, num determinado território, a partir de um determinado conjunto de valores, né, de práticas culturais, né, e por que nada disso importa, né? Assim, qual é a presunção, né, de que o sujeito, o artista, seu valor é tão intrínseco, né, de um projeto, de uma fantasia tão radical de autonomia, que ele pode, inclusive, se excepcionalizar a sua própria cultura.
E com isso eu não estou dizendo que ele é refém da cultura, ao contrário, você, né, uma das definições lá bonitas do Agamben sobre o contemporâneo é justamente esse contemporâneo que questiona o seu próprio tempo, né, que questiona a sua própria cultura, mas a gente critica aquilo com o qual a gente se relaciona, né, assim, a gente primeiro entra em acordo para depois entrar em desacordo, né, então, eu pessoalmente desconfio um pouco de tudo isso que eu estou tentando resumir aqui num grande balaio conceitual, mas que talvez seja essa experiência de autonomia intrínseca, exclusivista, de uma fantasia de soberania, sabe, estética e de excepcionalidade mesmo da experiência da arte, assim, sabe? E que também, né, Clarissa, durante muito tempo, não só tem esse pano de fundo, mas também tem uma coisa de se dizer muito universal e muito neutra, que é um grande problema, porque daí hoje, quando você fala, eu já ouvi alguém falar assim, mas é tudo identitário hoje, como se essa outra experiência não fosse identitária, não tivesse uma identidade muito bem determinada, não é? Muito bem Exato. determinada, né? Então, era europeia, branca, eurocêntrica, masculina, né? Então, assim, tinha uma definição ali que não falávamos sobre, né? Com certeza, eu acho que o mito da universalidade ele compõe a mesma construção histórica da autonomia, porque a pessoa, o sujeito, a expressão que se imagina autônoma, ou seja, desindependente, Uhum, porque assim, claro que a gente pode pensar autonomia como Paulo Freire, né, politicamente, mas o que a gente está uhum, falando de autonomia é autonomia estética, é autonomia social, né, enfim, um projeto de autonomia da arte moderna. Enfim. Então, essa desindependência, né, essa negação do que está do lado de fora, porque é o cubo branco que não tem janela, que a luz é uhum, controlada, né? Então, essa desindepender da passagem dos dias, desindepender se está chovendo ou fazendo sol lá fora, né? Esse desejo de organizar um campo autônomo, né, onde os valores, principalmente da experiência estética, né, sejam os mais, né, enfim, potencializados possível, né, ele é correlato à sensação de universalidade, né, sim, de que você não precisa singularizar, pôr em perspectiva específica, né, ou sequer pôr em perspectiva o que está sendo feito, né? E não à toa os sujeitos que vão operar o projeto de autonomia da arte são os sujeitos brancos ricos, a maioria é uhum, homens, né? Enfim, são os sujeitos universais abstratos, né? O sujeito com S maiúsculo. uhum, Eu acho que sim, e eu acho muito legal pensar, porque muitas vezes, né, o argumento para negar a importância da mediação numa exposição, né, por exemplo, é que a arte é universal, né? Mas sim, todo mundo entende, né? E eu fico muito pensando em que momento que a arte sequestrou a arte, que eu digo assim, a arte enquanto convenção social inventada, né, pelo projeto moderno europeu, etc. Essa arte com a maiúscula, ela sequestrou a criação para si a ponto de argumentar que ela é universal, quando universal mesmo não é a ideia de arte, é a criação, né? uhum, Todas as sociedades criam, verdade, né? Todos os sujeitos criam ou potencialmente criam, né? Das mais diferentes maneiras, né? Seja falando no cotidiano, enfim, ou fazendo, enfim, música, sei lá o quê, sei lá, corte de cabelo, enfim, movimentos de dança, etc. Mas muitas sociedades criam sem o conceito de arte, sem se interessar por sim, arte, né? Mas esse projeto ele de poder da própria arte, ele foi tão, né, bem elaborado que de fato a arte em algum momento se tornou sinônimo de criação, né? E sinônimo de universalidade, né? Assim, única e exclusivamente no argumento, né? Na prática. Mas é muito curioso, então enfim, é muito estranho. Uma vez eu
escrevi um texto que partia de uma fala do Benito de Paula, sabe, o cantor? Ah, eu li esse texto. Tá lá no livro de arte contemporânea dos anos 2000, 2020, não é? Exato. Mas aquele texto me tocou tanto, porque Benito, enfim, tem uma história específica lá do deputado, não vou entrar no... Mas ele grava um vídeo e ele está muito bravo com o deputado que se apropriou, um deputado da direita, reaça, que se apropriou da música dele, né, que é tudo está em seu lugar, graças a Deus. E aí ele, num momento de raiva, ele fica falando, porque eu não tenho... Ele fala assim, eu não poderia ser político, porque eu não tenho cultura. Uhum. E ele não tem cultura, porra. E é tão forte ouvir isso de um dos maiores compositores do Brasil, imagina, autor de, né, quantas músicas que marcaram décadas, né, do Brasil, que adaptou o samba para o piano, sabe? Uhum. Como que essa pessoa fala, eu não tenho cultura? Aquilo assim me, tipo, quebrou meu coração, sabe? Eu vi isso, gente, que ideia é essa, né, de cultura? Que ideia é essa de arte? Que esse mundo está construindo a ponto de um artista, de um criador, de um compositor, um poeta, um músico, dizer que não tem cultura, né? Como cultura, como signo de poder, de excepcionalidade, dessa ideia da cultura ilustrada, né, com 1000 aspas, essa ideia do culto, né, do culto à cultura. Então, e aí eu acho que quando a gente naturaliza que a obra de arte não precisa ter nada, porque ela é universal, não sei o quê, a gente está, de alguma forma, corroborando com o mesmo processo histórico que vai levar um artista do porte de Benito, que é um homem branco, inclusive, a não tem cultura. Imagina. Sim. E aí tu entende umas coisas do tipo, eu fui na Bienal de design e o artista velho tava lá, né? Lá de Aracaju. E ele falava isso também. Ah, então, eu não tenho cultura, não sei falar, minha filha está aqui, a minha filha vai poder falar isso, porque, né, ela estudou, ela acessou ali essa sistematização, então... E o cara, assim, estava sendo homenageado, estava lá com os trabalhos dele lá na Bienal, e assim, né, as pessoas indo querendo falar com ele, e ele todo retraído naquele espaço, porque não era um espaço de pertencimento, que ele achava que não era um espaço de pertencimento dele, né. Então isso é muito louco, e isso é muito agressivo e violento, né. Muito violento, muito violento. Muito violento, e é isso, quando o Godard vai lá e fala em Revolução do Sarajevo, que aliás é um filme lindo, a cultura é a regra, a arte é a exceção, é isso, ele está colocando a ideia de cultura nesse lugar normativo, né, nesse lugar, enfim, do protocolo, do procedimento, né, do lugar do poder, né? Então é compreensível que velho diga isso, é compreensível que Benito diga isso à luz do que a gente conhece como né, projeto de poder da cultura, mas é inaceitável. A gente não pode aceitar, não pode naturalizar, não pode, sabe? Então, enfim, sei lá. O que me leva à minha última pergunta, prometo, tá? Relaxa, que é assim, ó, bom, e a gente conhece, né, o teu histórico e a tua posição política, ética, e que faz um enfrentamento muito nessa chave de uma ética e de uma política e de uma busca de coletividade e de diálogo, que, como tu sempre fala, nem sempre é nessa chave da concordância, muitas vezes também vai na chave do embate, porque é isso, a gente está lidando com disputa, com espaços de poder, né? E como tu tem percebido a mudança desses espaços legitimadores? Porque a gente percebe que existe uma mudança na crítica de arte, embora a crítica de arte ainda, né, tenha episódios, né, que mostrem que existe essa disputa de poder e quer se manter nesse poder, mas, e os museus e a academia, todos esses são espaços legitimadores da arte, que a gente percebe que tem uma mudança, mas também essa disputa, muitas vezes, ela é uma disputa bastante desgastante, né? E tu tens ali uns históricos e uns embates que são emblemáticos e que fazem, que promoveram, né, realmente uma ação coletiva, né? A Nordeste faz isso, Retomadas faz isso, né? E tem muito essa coisa da coletividade também na tua prática, né? Então, queria só que tu falasse um pouco sobre isso, sobre esses dois aspectos na mesma pergunta,
para a gente finalizar, mas claro, tu fica bem à vontade se tu quiser falar de outras coisas também, fique bem à vontade. Olha, eu acho que as mudanças estão acontecendo, as transformações estão acontecendo mesmo o tempo inteiro, sabe? Mas não é de agora, não, eu acho que elas acontecem sempre, eu acho que tem sempre transformação acontecendo, né? Às vezes a gente consegue ouvi-las com volume mais elevado, às vezes menos, né? Mas elas estão acontecendo o tempo inteiro e eu acredito muito que nenhuma energia é gasta à toa, né, em nenhum enfrentamento e em nenhuma elaboração de consciência, né, tampouco, né, em nenhuma aliança, tampouco. Eu acho que tudo isso é gasolina, motor, né, combustível para a transformação acontecer. O que eu também acho é que muitas vezes hoje a gente acaba, porque a gente está sob a égide, né, de uma política muito atenta, né, comprometida com as identidades e as representações, né, e dentro, claro, isso dentro de um escopo de uma ideia de política representativa, democracia representativa e tal, porque a gente está muito comprometido com isso, às vezes a gente pode correr, talvez, o risco, de ser também, acho que um equívoco aí, um erro de paralaxe, de porque a gente vê certos sujeitos em certos lugares, a gente apaziguar nosso coração de que mudança ocorreu. Mas a gente, né, vê, e a prática nos mostra que quando alguns sujeitos estão em alguns lugares, a transformação não cessa de ser disputada, de acontecer, né? Esses sujeitos, né, estar no lugar não significa absolutamente, significa muita coisa, né, já é alguma coisa, mas não garante nada, não salvaguarda nada, porque de fato é um problema dos modos, né, do como a gente faz as coisas, dos métodos, das formas de fazer, e não só de quem faz, né? É claro que o modo de fazer está implicado com quem faz, com os sujeitos que fazem, né? Certos sujeitos farão de um jeito, certos sujeitos farão de outros. Então, o sujeito ele jamais pode ser excetuado desse modo. Porém, ele não dá conta do modo como um todo. Então, muitas vezes a gente vê instituições, isso pode ser uma instituição cultural, mas também uma instituição política, que está prenhe, né, repleta de corpos que historicamente foram excluídos desses lugares, né? E que lá estão disputando outras formas de fazer, mas que muitas vezes as instituições continuam operando da mesma forma. Né, a presença desses jeitos ainda não foi, né, capaz de salvaguardar uma transformação nos modos de fazer. E então, isso eu acho que ainda é um grande desafio dessas transformações que estão em curso, né? Até que ponto, né, para falar do MASP aqui, o modo de fazer do MASP de fato se transformou metodologicamente com a transformação dos seus sujeitos diferentes do seu próprio histórico do museu, né, diferentes em relação aos que ocupavam, né, seus lugares, desejam fazer ou querem fazer, né? Então, eu fico um pouco vendo assim, eu acho que a gente discute pouco método, né, pouco modo, assim, a gente fala pouco de como fazer, dos comos mesmo, né, dos processos, dos métodos, das formas de fazer, e eu acredito que as transformações, elas são da ordem da praxis, né, eu acho que as grandes transformações políticas, elas são praxis, elas são teoria e prática, então ela não é só imagem, não é só narrativa, é um modo mesmo de fazer, né, eu acho que curadoria é praxis, é forma de fazer, né? É uma coisa que é igual à arte, né, é um jeito de fazer, e não é um fazer físico, né, só é um fazer também conceitual, né, um fazer das formas da concepção, tal, e não necessariamente eu sou tão otimista nesse lugar específico, né, eu sou uma entusiasta das transformações e realmente acredito que elas estão acontecendo, mas às vezes não com as transformações dos métodos que eu sei que a transformação pede, né, e que é isso, mas que eventualmente algumas instituições, sejam elas artísticas, culturais, políticas, sociais, científicas, né? Elas vão até admitir outros sujeitos, mas não necessariamente admitir os seus outros modos de fazer, né? É um pouco o embate que a gente tem, né? Como caber em certos lugares, como tensionar esses lugares, né? Para que, de fato, eles não só recebam e domestiquem, disciplinem, né? Sujeitos, corpos, saberes, mas que, de fato, eles se abram, né? Para outras epistemes, outros jeitos de operar, de ser, de existir, né, as instituições mesmo. Eu sou otimista, eventualmente niilista, mas otimista também.
Eu fiquei lembrando de uma experiência que eu tive, que foi assim também, né? Me chamaram para fazer a curadoria e eu falei, ai, que ótimo. E aí, como é que é, né? Assim, primeira reunião eu fui tentar entender como é que era o funcionamento da coisa. Ele, não, você faz o projeto, nos apresenta e nós vamos tentar viabilizar tudo. E eu fui bem poliana, acreditando realmente nisso. E chegou na prática, eu fui visitar a exposição depois que ela já estava. Tá, aconteceram muitas coisas durante a exposição, durante a montagem, muitas coisas, né, durante os meses ali de pesquisa e montagem e tal, não sei o que, beleza. Aí quando terminou tudo isso e a exposição finalmente foi aberta, assim, com muitas negociações, algumas coisas que não teve como negociar e tal, beleza. E aí passou, sei lá, 1 mês ou 2, eu fui visitar a exposição e tinha um monte de outras coisas que tinham sido colocadas pela diretoria da exposição, da instituição, sem nem comunicar, quem dirá negociar. Então, isso que tu está falando é muito, assim, é claro que é um caso mais extremo, assim, né, assim, de realmente falta de tudo, né, mas a gente chega a esse absurdo, né. Sim, mas é muito recorrente, né, essa experiência desse lugar de poder da institucionalidade, né, que tipo, fazer exposição não sei onde, aí tem um jeito de fazer, um protocolo, né, você faz assim, desse jeito, passo A, B, C, né, e isso é disciplina, né, assim que opera o poder, então você vai sendo impedido de fazer diferente, né, e às vezes fazer diferente te exige uma energia e um enfrentamento, né, que você nem quer ter, não é sobre isso, né, não é sobre, mas às vezes não tem outro jeito, né. Sim. E a verdade é que a gente cansa, né, porque as pessoas cansam, a gente é gente, né, a gente, enfim, cansa, né, e então eu fico pensando que é esse lugar, né, o senso de onisciência do poder, né, tipo, deixa, eles vão fazer aí, vão gritar aí, daqui a pouco vai acabar, essa coisa se assenta sob essa autoridade do poder de dominar os meios de produção. Né? Podem vir outros sujeitos, podem vir outros repertórios, mas enquanto os meios de produção não forem alterados, né, o protocolo, o jeito de fazer, a transformação ela acontece só um pedaço, né? Ela não se cumpre, né? Ou seja, né, a revolução em si ela não acontece. Então eu acho que é isso. Temos aí falando de mundo da arte, de história da arte, a gente tem essa questão do modo de fazer, né? Para além das políticas de representação, dos sujeitos que são fundamentais, muito importantes e totalmente atreladas aos modos de fazer, porque não mudam os sujeitos, não mudam os modos de fazer, né? Sim. Mas também não dão conta plenamente, né? Sim, total. Clarissa, é uma pena que vamos terminar, mas, né, assim, mais do que 1 hora também fica muito pesado, né? Te agradeço muitíssimo pela tua generosidade, pelo teu tempo, pela tua fala, pelas tuas experiências, pela troca. Sempre muito, muito bom, sempre. Né? É sempre uma aula contigo, sempre. Tá? Te agradeço demais. Tá bom? Agradeço você, Deise. Que bom que a gente se encontre mais vezes. Sim. Que bom participar desse momento blogueirinha. Muito importante, né? Importante demais. Claro. Também, né? As conversas, cruzar conversas, trazer para esse diálogo outras pessoas que às vezes a gente nem conhece, que vão poder ouvir, dialogar, trocar uma ideia depois, né? Uma possibilidade de ampliar, enfim, perspectivas e alianças, que é muito, muito importante. Então, obrigada pela iniciativa, né? Para além da nossa conversa hoje, pela iniciativa de botar esse povo todo em conversa. Vai passar muita gente por aqui, vai ser demais. Eu vou escutar tudo. Vai ser sim. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Fica grande. bem. Você também. Vai.